Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Hoje nós vamos ter duas opções, o cristal vermelho e o cristal verde. Quem tem dificuldade, pausem o vídeo, mentalize com calma. E se ficar com dúvida, escolha as duas opções, sempre tem alguma mensagem pra gente aqui. Bem-vindo a vocês ao canal Os Mistérios do Tarô. Espero sempre que vocês saiam daqui melhor do que chegaram. Eu vou mudar o tema de hoje, né, desse vídeo de hoje. E o tema vai ser, eu quero que vocês mentalizem, tá? Uma situação de vocês, óbvio, né? E a pergunta vai ser, quais aspectos de mim eu não estou vendo, né? O que eu estou falhando nessa situação? O que está me impedindo, né, de ter sucesso nessa situação? Vai ser uma tiragem mais voltada para o autoconhecimento, né? Voltada para o que eu preciso aprender de mim, o que eu preciso aprender dessa situação. A gente tem buscado aqui muito sobre o outro, né? O que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo, por que se afastou, por que não se afastou, por que isso. E eu sei que vocês gostam disso, muitas pessoas gostam, não é todo mundo, né? Mas eu acho que hoje nós vamos fazer uma coisa voltada para vocês, o que vocês precisam, né? Ver nessa situação. Pode ser qualquer situação, tá? Só que eu quero deixar claro aqui que a tiragem é coletiva, pode não se encaixar na história de todo mundo. E pegue para vocês aquilo que for de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem. E dependendo de como for, eu vou começar a fazer mais esse tipo de tiragem. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Vocês estão vivendo uma situação amorosa, que é complicada, né? Que tem muitos desafios. Então, a pergunta vai ser, quais aspectos de mim eu não estou vendo, né? E aí eu vou dar nuances aqui, né? Com o método que eu vou tirar, do que vocês não estão vendo, onde vocês estão falhando, o que vocês podem melhorar, tá? Gente, eu vou mostrar onde há chuva e onde tem sol. Mas quem pilota o barco sempre é vocês, tá bom? Eu gosto de deixar sempre bem claro aqui sobre isso, porque o tarô ele não decide a vida de ninguém. Ele vai mostrar onde tem chuva e onde tem sol. E quem pilota o barco é vocês. Para onde vocês querem ir, aí é com vocês. Querem ir para tempestade, ok. Querem ir para o sol, ok. Tá bom? Eu vou fazer uma oração rápida aqui de abertura, pedindo para que, né, a espiritualidade nos permita abrir o tarô para vocês. Divino Universo, eu peço a permissão aqui para abrir o tarô para todos os inscritos do canal Os Mistérios do Tarô, para os meus queridos e as minhas queridas, que eles saiam daqui melhor do que chegaram, que eu possa ser instrumento e ferramenta de trabalho para o bem, sempre. Que eu possa ser clara e objetiva. É óbvio, né, que com uma tiragem coletiva a gente não consegue alcançar todo mundo, mas com certeza vai alcançar quem tem que alcançar. Gratidão, e eu peço a permissão para começar. Então vamos lá. Aqui, primeira opção, o cristal vermelho. Eu vou afastar aqui a segunda opção, que é o cristal verde. Vamos lá. Pensem numa situação e veja quais os aspectos que vocês não estão vendo em vocês, tá? Porque ultimamente aqui a gente está sempre falando do outro, e esquece da gente. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Né? Vamos lá. O que meus queridos e minhas queridas... Eu acho que tem alguém aí que estava ansioso pela minha tiragem. Eu só tenho postado shorts e aí, quando vocês ficam muito ansiosos assim, as cartas começam caindo. E eu fico feliz por isso, sinal que eu fiz falta numa tiragem completa. Vamos lá. Quais os aspectos os meus queridos e minhas queridas não estão vendo, tarô, nessa situação?
Quais os aspectos, meus queridos e minhas queridas, não estão vendo nesta situação? Eita, fundo do deck dependurado. Vamos lá, vou tirar uma energia central também. Tarô, quais os aspectos os meus queridos e minhas queridas não estão vendo nesta situação? Quais os aspectos? Tirar o conselho. Conselho final sobre toda essa tiragem. Quais os aspectos? Uma mensagem aqui para eles. Vamos lá. Não sei se vocês estão vendo a carta aí. Mas se não tiver, eu mostro depois. Vamos lá. Quais os aspectos, meus queridos e minhas queridas, não estão vendo nesta situação? O medo impede de vocês, né? Vocês têm medo de perder, têm medo da perda. Mas às vezes é preciso encarar as coisas com medo. Cinco de pentáculos, o mundo. Rei de Cavaleiro de espadas. Os amantes. E o Ás de espadas. Olha, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O que vocês não estão vendo nessa situação? Que o medo de iniciar alguma coisa. O medo de... Por que eu tô falando do medo? Vocês, por causa da carta dos 5 de pentáculos. Essa carta, ela é uma carta que fala sobre escassez, sobre conflitos, sobre... E aqui eu vejo que é mais um conflito, ou seja, porque assim, tem duas pessoas aqui na neve, com frio, escasso ali, com medo, né, de todo esse frio, essa neve. Mas assim, ele não percebe que tem cinco pentáculos lá dentro dessa casa que estão acesas, as luzes estão acesas, né? Então, ou seja, o medo tá muito mais, como é que eu posso te dizer, interno do que externo. São coisas internas aqui que vocês têm medo. Então, vamos lá. Quais os aspectos de mim eu não estou vendo nessa situação? Que vocês precisam, né? Precisam, tá? Todo mundo fala, a carta do mundo é a melhor carta do tarô. Eu não vejo assim, tá? Eu não vejo assim. Eu vejo que a carta do mundo, ela fala sobre o processo de finalização de algo, né? Eu vejo, finalizou. Para começar um novo, pode ser que seja para começar o novo, mas seja para começar o velho também. Recomeçar o velho. Eu cheguei num ponto dessa situação, tá? Eu cheguei num ponto dessa situação que eu preciso encarar as coisas com verdade, né? Porque vocês estão só no mental, tá? Ah, mas o naipe de espada não é racional? Não, naipe de espadas fala sobre a mente, o poder da mente. Sobre o que a mente pensa, a mente pilhada, assim, ó, 24 horas. Então, ou seja, eu tô mais no mental, né? Até querendo tomar uma iniciativa, porque o Ás, ele fala também, os ases, né, no tarô, ele tem um aspecto do mago, que é manifestação, iniciativa. E aqui o desafio do mago, do Ás de espadas, o desafio é não falar, né? É ficar quieto, conter o que se vai falar. Esse é o desafio do Ás de espadas. Por quê? Porque ele é um pajem, né? Então ele tá ali ainda na linha de aprendizado. Então, talvez o que vocês não estejam vendo hoje é que precisa, para recomeçar, para finalizar esse ciclo e deixar ele para trás. O que seria esse ciclo, tá? Eu nem tô falando aqui de vidas amorosas, profissional, eu tô dando no geral, tô falando de vocês. Coloque na história de vocês aquilo que cabe a vocês. Então, ou seja,
Eu não tô nem aqui falando, porque na vida amorosa, porque... Não, eu tô falando sobre vocês. Algo na vida de vocês aí. Foi finalizado um ciclo, tá? Foi finalizado aqui. Vocês precisam entender e deixar o medo para trás, né? O conflito, a imaturidade e aprender a ter uma conversa séria e buscar o que vocês querem. Vocês precisam fazer um movimento em relação a isso. Precisa haver um movimento. Se não houver esse movimento, esse medo da escassez, esse medo do conflito vai afundar vocês. Enquanto vocês não tomarem a decisão, vocês vão viver assim. E de repente, se vocês realmente não finalizarem para um recomeço, não importa se é da mesma situação ou de outra, porque eu vejo muita carta do mundo assim, vocês vão acabar sofrendo porque não fez a escolha correta. É isso que eu vejo aqui, porque não tomou a atitude mais correta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa semana eu usei muito uma frase, né? Eu falo que quando eu tiro o tarô, eu também aprendo com vocês. Quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Isso é fato, tá? Isso é na vida. A gente precisa se posicionar. Mas eu tô tomando essa decisão porque meu trabalho tá assim, porque as pessoas... Gente, será que a decisão que vocês estão tomando é a mais correta? Eu não tô aqui pra dar sentença pra ninguém, porque eu acho que um bom tarólogo, ele não controla a vida de ninguém. Ele só... É o que eu falei no começo. Se vocês não escutaram a introdução, volta lá. Eu mostro onde tem a chuva, onde tem sol e onde tem chuva. Quem vai pilotar o barco é vocês, né? Eu vejo aqui, o que você não está vendo nessa situação? Que o seu medo, o seu conflito interno, porque eu vejo muito isso, porque o naipe da terra é aquela rigidez, é aquela coisa assim que tá preso ali, aquele momento. Vocês acham que fez demais? Vocês acham, né? Porque assim a gente tem que entender a historinha que o tarô tá contando. Não sei qual é a situação, coloque aí. Vocês acham que fizeram demais, que vocês se doaram demais, acabou também ficando apegado demais a alguma situação, e agora esse medo todo vem à tona de perda, de conflito. Será que eu falo? Será que eu não falo? Deixando até o ego, né, falar muito alto, a mente trabalha demais. Vocês não estão conseguindo enxergar que vocês precisam ter uma atitude. A gente fez uma pergunta direta, eu não vou ficar aqui estendendo, até porque eu não tenho mais cartas aqui, né? Cada carta dessa representa uma resposta. Então eu vejo que aqui vocês finalizaram o ciclo, né? Deram uma pausa, não sei se não posso dizer pausa, finalizaram um ciclo, mas eu vejo muito essa carta do tarô no mundo aqui, como se fosse aquele momento eu finalizei um ciclo, vou dar uma descansada. Só que a mente de vocês, elas estão totalmente assim, ó, processando o tempo todo, processando, achando. É a mente, né? A gente tá falando do naipe do ar, né? Do elemento fogo, do elemento ar, desculpa. A gente tá falando do elemento ar. E aqui, a carta que abre o jogo tá falando sobre medo, sobre conflito, sobre escassez, sobre a perda, né? Sobre fazer uma mudança de uma certa forma, né? Ou seja, até porque a carta do mundo vem aqui do lado. Então, acredito aqui que vocês precisem, né, se posicionar. Acredito aqui que vocês precisam fazer uma escolha. E se vocês não fizerem, se vocês não fizerem, o universo vai fazer por vocês. Escuta o que eu tô falando. Se vocês não fizerem uma escolha, o universo faz por vocês. Agora, não adianta vocês ficarem se sentindo sacrificado, vendo as coisas por uma visão que não tem que ver. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, se eu tenho dúvida, eu pergunto. Se eu quero resolver alguma coisa, vamos brigar para resolver. Vamos brigar para resolver, não brigar no sentido de porrada. Vamos conversar, vamos dialogar. Se tiver que entrar num conflito, vamos entrar nesse conflito, mas vamos resolver. Chove não molha, gente. De qualquer situação, não vai levar a gente a lugar nenhum. Tá? A dúvida não leva a gente a lugar nenhum. A primeira coisa, eu sou assim, ó. E isso é incíntrico em mim. Tá, eu fiz uma coisa, não gostei dessa coisa, ou tenho que tomar uma decisão, mas estou em dúvida. Peraí, deixa eu chamar a pessoa pra conversar. Se é um chefe, se é um namorado, se é um marido, Vamos resolver. O que a gente precisa resolver? Olha, pra mim assim não está bom.
Mas dá pra ser desse jeito? Dá pra ser flexível? Dá pra gente entrar no consenso? Aqui tem coisas que me proporcionam coisas boas, se for o trabalho, se for a vida amorosa. Esse relacionamento tem coisas que me propõem coisas boas, né? Vamos entrar no consenso? Dá pra ser mais leve? Dá, porque eu tô disposto, né? E eu sou muito assim. Agora, claro que se chegar a situação da pessoa ficar em cima do muro, acho que cada um tem que seguir seu rumo, se for no amoroso ou no profissional. Cada um segue seu rumo. Isso não significa que vai haver discordância, porque é aquela coisa, se você não tomar a decisão, não ter uma movimentação, o universo vai tomar contra você, tá? Contra você não, para você, desculpa. E se tiver dúvida, use a intuição, né? Aqui no fundo do deck eu tenho a sacerdotisa e o hierofonte, né? Dos 2 decks aqui. Então, assim, use a intuição, veja as coisas com uma nova visão, respire fundo, mentalize a situação, peça equilíbrio para Deus, para que Ele abra seus caminhos, suas mentes, a mente de vocês, né? Então, assim, eu acredito que aqui muito o que tá parando essa situação, falta de um diálogo com clareza, tá? Falta do diálogo com clareza, sabendo-se o que vai falar, né? Não ser imaturo, cuidado com as palavras e deixar que esse medo que tá aí dentro, né? Do que se já viveu, porque eu acredito muito sobre o passado aqui, né? Entendendo o tarô como um pouquinho que eu entendo. O 5, ele tá falando o quê? Você já vem lá de um trabalho dedicado, ficou apegado àquela situação e tem até um medo de largar tudo isso, né? Ou seja, aqui o mundo confirma o medo de seguir em frente ou de chamar para uma conversa. Vitória, mas você tá falando de... Gente, eu tô falando da forma que eu estou vendo o tarô. Se for no amoroso, vocês colocam no amoroso. Se for no profissional, vocês colocam no profissional. Se for no familiar, vocês colocam no profissional. É a situação em si. Eu vejo muito isso aqui, que vocês têm um certo receio até de conversar, de ir mais além, de sair do mental e agir, né? Só que o cavaleiro de espadas... Ele é aquele que vai lá e faz, tá? Ele é aquele que vai lá, ele é corajoso, ele é determinado, ele é direto, gente. O Cavaleiro de Espada, ele é direto. Eu gosto muito do naipe de espadas, porque trabalha muito a mente, né? Mas ele põe em prática, né? Ele é determinado. O Cavaleiro de Espadas, ele é determinado. Ele vai com a ideia determinada de resolver. Enquanto que o pajem, né? Ele tá ali, tipo... Vou, não vou, faço, não faço. Mas ele é um pajem extremamente observador e inteligente. Então, junto com essas 2 cartas, ou seja, esteja uma conversa inteligente. Tenha uma conversa que seja comunicativo, né? Deixa de ser desconfiado, de ficar ali, sabe, desconfiando de tudo e resolva o problema, tá? Olha, lembra que eu falei aqui que o pajem tem as energias do mago? Olha a carta que saiu. O mago. Lembra que eu falei? Iniciativa. Vocês precisam se manifestarem. Precisam agir nessa situação. Ah, mas eu tô agindo muito. Então, minha filha, seu maior desafio aqui é saber usar as palavras. Se você tá achando que tá agindo, então você vai precisar usar as palavras. Você não tá sabendo usar. No momento certo, na hora certa, você não tá sabendo, tá? Então, você não tá sabendo escolher as suas palavras. Então, ou seja, porque o mago, ele é manifestação, né? Ele é habilidade, ele é focado. E eu falei aqui, antes de abrir essa carta, eu falei aqui pra vocês, que o pajem, ele tem a energia da iniciativa, né? Que ele vai lá, porque é o pajem, ele tá ali, tem maturidade, tudo ali, ele vai lá e faz. Só que o mago não. O mago, ele já tá ali, ele já sabe o que ele quer, né? Ele precisa se manifestar, né? E no lado sombra, querendo ou não, né? É o ego, que eu ainda falei de orgulho antes de abrir essa carta, porque, né? Engraçado, as cartas se conectam. O ego de vocês não estão deixando. Agora, cuidado, porque às vezes, por causa de ego, a gente vive sofrendo. Ah, mas é o melhor. Melhor pra quem, criatura? Né? Pra você, pro universo ou pro outro. A gente tem que ter noção das coisas que fala. Ah, mas é a decisão mais correta. Não, baseado no que você pensa, mas você tem que analisar todo o contexto. Então, assim, aqui eu vejo que o maior desafio, que vocês não estão vendo, é que vocês precisam se manifestar, vocês precisam agir. Vocês precisam de sair desse medo aí de conflito, de confusão, de não sei o que. Ai, deixa eu viver em paz. Que nem sempre você acha que tá vivendo em paz porque você não tá discutindo verbalmente, mas porque tá sem discutir.
Mas às vezes você não tá tendo paz, meu amor, porque dentro de você, internamente, você tá ali no turbilhão, né? O naipe de espada já fala, é mente ali processando, sem saber o que fazer, né? Então, ou seja, aqui o desafio que vocês precisam ver, que vocês precisam se manifestar, que se não se manifestar, o universo vai agir por vocês, tá bom? É basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem, assim, cada um coloca na sua história, escolhe o cristal que mais lhe atrai, e se não, escuta as duas opções. Gente, mais uma vez eu vou pedir para vocês, deem um like, compartilhem o vídeo para que o YouTube entenda que o canal é relevante, tá bom? Eu vou ler aqui o conselho para vocês. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, 10 não a removerão. Dá tempo ao tempo. Gente, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ai, tem hora que o Tarô me dá umas tapas na cara. Bom, enfim, tá vendo que eu falo que às vezes tem coisas que eu leio que era o que eu tava pensando um pouco antes. Ó, o que eu falei pra vocês aqui, ó? Que se vocês não resolverem, o universo vai resolver por você. A carta que saiu, tempo. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por uma pessoa só. Tá fácil, arranquei, puxei. Tempos depois, 10 não a removerão. Dá tempo ao tempo. Ou seja, se vocês estão vivendo uma situação que vocês precisam resolver as coisas, resolva logo. Porque tá no começo, vocês conseguem. Se vocês deixar passar o tempo, né? Dá tempo ao tempo, vocês não vão conseguir mais resolver essa situação. Isso se for no trabalho, no pessoal, em qualquer lugar. Se isso aqui for em relação ao amoroso e vocês estão afastados de alguém, o tarô veio dizendo pra vocês, quanto mais tempo vocês derem, pior é, porque você não vai conseguir resolver essa situação mais. É o que eu falei, o universo vai resolver pra vocês. Hoje vocês têm a condição de resolver, essa pessoa tá tranquila, tá lá, vocês conseguem resolver com uma conversa. Se caso for no trabalho, vocês precisam resolver uma solução, um problema que está conflituoso, resolve, porque daqui a pouco você não vai ter solução. Isso pode ser no trabalho como tendo uma doença, tendo um estresse, tendo qualquer outro tipo de coisa. No amoroso, até perdendo alguém que vocês realmente amam, né, que sente alguma coisa. Ou até alguém que está no início, mas o relacionamento é bacana. Então, assim, cuidado. E quem tá aqui comigo desde o começo já ouviu falar em outros vídeos. O tempo, ele pode ser nosso maior aliado, mas ele também pode ser o nosso maior inimigo, tá? Então, essa é a mensagem para vocês hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado desse método aqui. Olá, vamos aqui agora para a segunda opção. Cristal verde. Pessoal, mentalize a situação de vocês, para o momento de vocês, tá? Tarô. Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Quais os aspectos de mim eu não estou vendo nesta situação? Né? Então, Eita, gente, todo mundo ansioso. Vamos lá, pensa com carinho, mentaliza a situação, pede a resposta do tarô. Eu sempre falo, o tarô, ele é um psicólogo em cartas, cada dia que passa, ele vai mostrando cada, né, situação pra gente, a gente que não entende, ele é um excelente conselheiro. Pena que muitas vezes a gente não segue, né? Eu estudo tarô e assim, quem estuda tarô sabe, não dá pra parar de estudar tarô, a gente tá sempre aprendendo uma novidade, uma coisa, e isso é excelente, né? E ultimamente o tarô, ele tem me mostrado cada situação que eu falo, meu Deus, né? Onde a gente precisa melhorar. E eu trouxe esse método novo aqui pra vocês, que agora a gente vai estudar um pouco mais sobre a gente. Sobre, onde eu preciso melhorar. Não saber só do outro. Vou trazer perguntas aqui do outro, que eu sei que muita gente gosta. Mas a gente precisa focar também na gente, né? No que a gente pode melhorar, no que a gente tá deixando de ver. É sobre isso, tá bom? Vamos lá? Quais os aspectos de mim eu não estou vendo? Fala aqui, tarô, para os meus queridos e minhas queridas. Quais os aspectos dessa situação que eles não estão vendo? Fala aqui, tarô. Quais os aspectos de mim eu não estou vendo nessa situação? Quais os aspectos de mim eu não estou
estou vendo nessa situação? Quais os... Não vou aceitar porque caiu virada. Se não tivesse, eu teria aceitado. Quais os aspectos de mim eu não estou vendo nessa situação? Vamos lá. O conselho. Fala aqui, tarô, para os meus queridos e minhas queridas. Um conselho para toda essa situação. Rainha de Copas. Eita, 5 de Pentáculos. Mesmo que caiu aqui na outra. O Carro. Ás de Paus. 10 de Pentáculos. Vamos lá, gente. O que vocês não estão conseguindo ver nessa emoção, nessa situação? Vocês querem controlar, né? Vocês querem resolver, pegar com a mão e resolver, sabe? Como é que eu posso dizer pra vocês aqui? Vocês estão... ao mesmo tempo que vocês querem ser carinhosos, amorosos, vocês querem agir, vocês querem sair atropelando tudo, porque vocês querem muito harmonização nessa situação. Só que assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. O 5 de ouros, ele veio aqui, né? Na segunda casa. Desculpa, na terceira casa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa situação, eu acredito que vocês colocam muito sentimento nessa situação. Muito mesmo, né? É uma situação que vocês, por colocar muito sentimento e querer às vezes agir com uma rapidez e uma velocidade, né? Vocês acabam se frustrando, né? Se frustrando e achando que não tem solução para o problema, né? E tem. Sabe por que eu tô falando que tem? Neste tarô, o 5 de Pentáculos, tá? Aqui tá a porta, aqui tá a pessoa chorando, né, de cabeça baixa, sem solução, triste. A chave tá aqui do lado. Aqui, ó. Só levanta, abre, pega a chave e abre a porta. Então, ou seja, vocês estão tão envolvidos na emoção de vocês, vocês estão tão envolvidos, né? Como é que eu posso dizer? Vocês estão tão emergidos nos sentimentos, querendo que as coisas se resolvam sozinha, ou até mesmo esperando que o outro tome alguma atitude. Isso é em qualquer situação, tá? Que vocês não estão enxergando que a solução tá na mão de vocês. Poxa, Vitória, mas por que na minha mão? Porque o tarô tá dizendo. Não sou eu, não. Olha aqui, ó. O Carro e o 5 de ouros. Essas duas cartas me falam sobre atitudes. Se mova, né? Pega o controle dessa situação na mão e vai resolver. Sai daí. Sai dessa procrastinação. Sai desse conflito. Sai disso. Porque é o 5 de ouros. Gente, eu não vou dar aula de tarô aqui pra vocês, tá? Bom, enfim, acho que aqui ninguém vem em busca de aula de tarô. Veio tentar entender o que tá acontecendo com vocês, e não aula de tarô. Mas o 5, conflito interno, conflito, medo, receio, medo da mudança, né? Você tem que levantar daqui pra fazer uma mudança. Levanta, pega essa chave, abre essa porta, resolve, coloca o coração num lugar que ele tem que estar, né? E vai agir com clareza. A gente precisa disso, né? Olha só. Eu acredito que aqui, gente, vocês não me levam a mal, mas eu acho que alguém mentalizou alguma coisa no amoroso aqui. Posso estar errada? Posso. Mas me veio muito mais isso aqui agora. Mas coloque na situação de vocês, tá bom? Ó, vamos lá. Se for no amoroso, a solução tá na mão de vocês. Saia um pouco desse emocional, né? Saia, porque não adianta você ficar na vulnerabilidade, porque as emoções deixam a gente vulnerável.
Não adianta dizer que não, deixa a gente vulnerável. Não adianta a gente querer completude, felicidade, emoção, querer uma harmonia estável se a gente não toma decisões, tá? Porque o carro, ele fala muito sobre esse aspecto do avanço, né? Só que também fala como é que eu posso dizer? Como é que eu vou falar pra vocês? O carro, ele também fala sobre descontrole. Ao mesmo tempo que eu tenho um controle, eu tenho um descontrole. Ao mesmo tempo que eu tenho foco, que eu tenho avanço, né? Eu tô parada, porque o 5 aqui anula isso aqui. Então, ou seja, vocês vão ter que sair um pouco dessa procrastinação, ser um pouco mais agressivo e ir atrás do que quer. Deixar um pouco as emoções de lado e ir atrás do que quer, tá? A gente tem um Ás de espadas aqui, né? O Ás é o quê? Nada mais, nada menos do que início, com criatividade, com vontade, com certeza. O Ás, ele... Gente, é assim, a semente plantada. Vocês precisam plantar a semente aí pra construir essa solidez que vocês tanto querem. Porque aqui a gente tá falando do 10 de pentáculos, né? Que é o quê? A carta, né? O 10, ele fala do quê? Do ciclo completo, da estabilidade, a gente não pode esquecer, né? Do naipe, que é estabilidade, da finalização dessa escassez. Então, ou seja, essa situação tem tudo para prosperar. Mas a gente precisa entender que vocês, né, não está vendo que precisa sair dessa procrastinação, né? Sair do campo das emoções, tá? E começar a ter atitude. Vamos aqui. O mundo. Olha, gente, acredito eu aqui, por mais que esteja um pouquinho diferente, que possa ser um complemento da primeira tiragem. Porque caiu esta carta, tá? E no fundo do deck aqui caiu os enamorados, que caiu aqui no outra tiragem. Então eu vou falar pra vocês dar uma olhadinha lá, né? Praticamente bem parecida a tiragem. Aqui o que tá precisando é atitude. Vê o carro aqui, vocês vão ter sucesso. Não tem como não dizer. Se eu mudar as minhas atitudes, o que eu posso ter dessa situação? Sucesso. Carro e 10 de pentáculos. Sucesso com estabilidade. O que seria isso? No campo profissional significa que se vocês tomarem atitude, resolver os problemas, vocês vão ter sucesso. No campo amoroso, se vocês saírem um pouco porque essa carta aqui me fala muito sobre isso, né? Uma nova ideia, um novo pensamento, um novo tudo. É um Ás de espadas, mas, né? A gente sabe que um Ás de paus. Então, a gente tem que entender que vocês precisam ter vontade no que for fazer. Vontade, paixão. Vocês precisam decidir, sabe? Porque tá muito morno isso aí, tá muito, muito parado. Então, assim, se for com um familiar, tem uma situação que vocês precisam resolver, vocês precisam entender que vocês precisam agir, né? Sair dessa paradez e ir pro campo da iniciativa. Deixar que as emoções tomem as atitudes. E aqui a gente tá falando muito que, vamos deixar as emoções de lado. Mas pode ser que, como em algumas situações, vocês não estejam deixando as emoções falar, tá? Vocês não estejam deixando as emoções falarem por vocês. Às vezes a gente tá contendo demais as nossas emoções, porque o Ás de paus veio do lado da Rainha de Copas. Então, ou seja, talvez vocês precisem deixar as emoções falarem por vocês. Talvez vocês estejam contendo muito isso, né? Pode ser isso também. Como essa tiragem é coletiva, eu não posso afirmar na vida de todo mundo, mas vocês colocam na história de vocês, tá bom? Então, assim, o mundo vem dizendo, de novo, você precisa fechar esse ciclo para começar ou recomeçar um outro. O mundo nem sempre é o recomeço de uma outra história. Eu não vejo assim no tarô, tá? Eu não vejo. Eu vejo que a morte, sim. A morte é uma transformação. Algo mudou e vai ter que ser transformado, tá? Às vezes a morte, ela vem dizendo assim, olha, isso aqui vai ser transformado. O mundo fala muito sobre finalização. Finalizou isso aqui. Vamos supor, eu tenho uma situação vou dar um exemplo no trabalho, tá? Que essa situação me machuca, me incomoda.
tal. Mas aí poxa, mas eu preciso do emprego, porque se eu não ter um emprego eu vou ficar na escassez, porque isso, porque aquilo, como é que eu vou pagar minhas contas e tal, e tal, e tal. Ninguém tá dizendo que você precisa sair do emprego. Olha só o que eu tô dizendo pra vocês. Tô dizendo que vocês precisam se mover pra fazer essa situação mudar. Isso é um fechamento de ciclo. Então, ou seja, isso tá me... então com quem que eu vou começar? Olha, essa situação aqui tá me incomodando, o que eu posso fazer em mim? A gente tá falando de nós, né? Quais os aspectos eu não estou vendo em mim? Eu preciso fazer essa mudança. Então, peraí, eu vou fazer o quê? Aí eu faço isso todo dia, eu vou mudar, vou fazer isso. E aí eu vou vendo, porque quando eu me movo, o universo se move junto comigo. Vocês entenderam? Quando eu me movo, o universo se move junto comigo. Quando eu tomo o primeiro passo, o universo impulsiona as coisas para que caminhem para aquilo que eu quero, entendeu? A gente precisa fechar o velho para abrir o novo. E isso é no relacionamento. Vamos lá, eu tenho um relacionamento complicado, um conflituoso, onde ninguém se acerta, onde ele oscila demais, onde fica assim um turbilhão de coisas. Mas o que eu preciso mudar? Esquece o outro. O que eu preciso mudar? Né? Eu preciso deixar o medo da perda de lado e tomar uma com amor, com carinho, porque eu preciso, né? Essa pessoa é importante para mim, me faz bem, apesar de todos os conflitos. O que eu posso fazer para que a gente tenha uma estabilidade, né? Como eu devo agir para que eu tenha uma estabilidade? Agir com ação, com paixão, com firmeza, né? Se posicionando, colocando as coisas, né? Tomando o controle da sua vida. E aí, quem sabe o universo abre para um novo recomeço. De repente, ambos, né? Se for num amoroso, ambos olham para o outro e falam, poxa, isso é bom, né? Vamos tentar, pelo menos ver o que dá para fazer. Vamos ser flexíveis, eu posso ceder aqui, você pode ceder. E ao longo do tempo ir pontuando, tá bacana, não tá bacana, olha, isso aqui me desagradou, sabe? Sem discussão, sem briga, com medo, mas se ele vai achar ou ela vai achar. Gente, tem que achar nada, vamos resolver, já que é bom para todo mundo, vamos resolver. Tá? Então, é isso que eu vejo aqui. Vocês estão agindo na procrastinação, deixando as coisas passarem. Vamos ver a mensagem aqui pra vocês. Mudanças. Gente, fala pra mim se o tarô não se conecta. Eu embaralhei as cartas, peguei e vi a carta mudança. Foi o que eu falei aqui. Mudanças. Quando a mudança chegar de forma dolorosa, mas necessária, você só vai encontrar felicidade se souber adaptar-se a ela. Ou seja, aqui é uma coisa que precisa de mudança. Lembra que eu falei? Mudança, eu preciso mudar, sou sobre eu, né? Então, a mensagem do tarô é essa pra vocês, meus queridos e minhas queridas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou procurar trazer mais tiragem nesse formato de se conhecer, do que eu posso mudar. Não se preocupe, vou perguntar sim no amoroso, tá? Vou perguntar. Mas eu acredito que hoje a gente tá numa fase, numa era que a gente precisa também se autoconhecer. Ficar buscando só respostas sobre o outro e sobre nós não vai resolver os nossos problemas, tá? Eu fiz uma tiragem de tarô pra mim e com uma pessoa e eu fiz sobre mim, sobre o que eu preciso, né, ver em mim, enxergar em mim. E foi muito bacana, foi muito divertido, porque eu dei muita gargalhada. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Eu dei muita gargalhada porque, assim, eu já sabia tudo que tava ali, né? E foi uma coisa que me fez muito bem. E a pessoa é incrível, a pessoa que jogou pra mim. Maravilhoso, incrível, incrível, incrível. E, tipo... é isso que eu quero trazer pra vocês, uma proposta de autoconhecimento, de se entenderem, do que vocês podem melhorar. Porque a espiritualidade, ela vai nos moldando, vai mostrando os caminhos, né? E em uma outra hora eu converso sobre essa tiragem que eu fiz pra mim. E eu queria compartilhar isso com vocês. Gente, vamos mudar, né? E assim, a tiragem que eu fiz pra mim foi incrível, incrível. Fez uma mudança interna em mim, assim. Não que eu não já soubesse tudo que disse ali, porque eu fiz no autoconhecimento. E o tarô, ele só veio dizendo assim, amorzinho, olha, você é exatamente assim, só que assim, pode ficar melhor, né? E
Foi incrível, gente. Então, assim, é isso que eu quero trazer pra vocês. Pra que vocês entendam a forma como vocês estão vendo as coisas. Como vocês também estão procrastinando. É muito fácil ficar jogando a culpa no outro, né? É muito fácil eu jogar a culpa no outro das minhas confusões internas. É muito fácil eu ficar deduzindo ou pensando que o outro vai fazer ou que não vai fazer. Você não sabe, você não é o outro. Então, gente, as mudanças, elas precisam acontecer, né? Elas precisam acontecer para melhorar a gente, para trazer o novo, para abrir espaço para o que é bom, deixar o velho para trás. Isso não significa trocar de pessoas ou de trabalho, mas de comportamento, tá bom? Porque às vezes a gente reclama tanto do trabalho onde a gente tá, mas eu tô fazendo algo para melhorar? Será? Né? A gente reclama tanto do parceiro que a gente tá, querendo tanto mais, mas será que eu também não preciso melhorar? Ai, mas a minha mãe e meu pai é difícil. Mas também, será que eu não sou uma filha difícil? Vocês estão me entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, quando a gente se conhece, né, a gente vai vendo que tem coisas que sempre vão mudar. Quando eu comecei na doutrina espírita, há 30 anos atrás, acho que muito mais, né, nasci em berço espírita, mas muito mais, vai, uns 35 anos mesmo. Há 30 anos atrás, quando eu comecei realmente a estudar, e a gente sempre usa uma frase reforma íntima. E assim, que é reformar a nós mesmos. Quando a gente faz isso, todo mundo que está em volta percebe a mudança. Todo mundo. Você talvez não perceba. Mas todo mundo vai começar. Isso aconteceu muito comigo. Nossa, que mudança. Olha como mudou. Nossa, antes ela agiria assim. Então é sobre isso que eu tô falando. O universo vai ver a sua mudança. Os outros vão ver. Então faça a mudança por vocês, tá bom, meus amados? Que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, tá? Para que o YouTube entenda que o canal é relevante. E eu fico muito feliz por todos vocês estarem aqui comigo, viu? Gratidão a todos vocês. Até o próximo vídeo.